A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Neste exato momento eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração neste exato momento. Você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Uma rápida palavra que se encontra aqui nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 12. Nos diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia à mesa, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Glória a Deus. Meus irmãos, é um texto bíblico que me chama bastante atenção. Aqui nos fala que faltava 6 dias, 6 dias antes da Páscoa. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Havia uma ceia, um jantar. Prepararam ali um jantar para Jesus. Jesus, ele era amigo dessa família. Jesus amava essa família. E a Bíblia diz que Marta servia, ali ao Senhor, e Jesus ali perto da mesa, junto com Lázaro, quando de repente Maria, ela chegou diante do Senhor Jesus e, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Meu Deus, é muito forte. Meus irmãos, Maria amava Jesus, essa família. Jesus, ele constantemente ia em Betânia. E o que me chama a atenção é que Jesus foi em Betânia e havia essa ceia, esse jantar. E Maria, meus irmãos, pegou esse perfume e lançou aos pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. É uma atitude assim gloriosa, uma atitude assim, de fé. Ela amava Jesus e ela tinha motivo para isso, motivo de sobra. Porque se você olhar na Bíblia Sagrada, Jesus ressuscitou o irmão, de Marta e Maria, Lázaro. Maria tinha motivo de sobra para ter essa atitude de fé e de gratidão ao Senhor Jesus, porque Jesus fez um milagre na casa dela. Jesus fez um milagre. Jesus ressuscitou Lázaro. Inclusive, aqui no capítulo 12, Lázaro se encontrava com Jesus. No capítulo 11 de João, foi de fato o que aconteceu, a ressurreição de Lázaro. Em uma outra ocasião, no capítulo 11, quando Jesus foi na casa de Lázaro, em Betânia, Lázaro estava morto. E Jesus chegou lá, já fazia 4 dias, e Lázaro estava num estado de decomposição. E Jesus chegando lá, havia tristeza, Maria, Marta, tinha chegado diante do Senhor e tinha dito: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E levaram Jesus até o local onde Lázaro estava sepultado, e Jesus fez um milagre, ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Você conhece a história, é muito forte. É por isso que aqui no capítulo 12, meus irmãos, eu vejo que Maria tinha motivo de sobra,
E essa atitude de fé, de gratidão, esse motivo de sobra que ela tinha em lançar aos pés de Jesus esse perfume, enxugar com seus cabelos, porque Jesus fez grandes coisas na vida dessa família. Irmão, eu fico assim imaginando, né? Atitude de fé, né? Eu vejo assim o amor que essa família tinha por Jesus, gratidão, ato de fé, de amor, de gratidão. É isso que nós devemos ter diante de Deus. Esse coração, um coração quebrantado, um coração, né, cheio de gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus é um Deus tremendo. Outra coisa me chama a atenção, meus irmãos, é que para esta família Jesus valia mais do que todas as coisas. Para Maria, Jesus valia mais do que o bálsamo, esse perfume, esse nardo preciosíssimo que ela derramou sobre os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. Esse nardo, segundo os teólogos, os estudiosos das Sagradas Escrituras, valia um preço muito alto, né? Custava muito dinheiro. Hoje equivale mais ou menos 15 mil reais. Esse bálsamo custava muito dinheiro, mais ou menos isso, 15 mil reais. E ela, de certa forma, derramou sobre os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. Para Maria, para esta família, Jesus valia mais do que todas as coisas. Quanto vale Jesus na tua vida, meu irmão? Jesus vale mais do que todas as coisas? Eu vejo um personagem na Bíblia chamado Judas Iscariotes. Para Judas Iscariotes, Cristo não tinha valor algum, e é porque ele andava com Jesus. Jesus escolheu Judas como um discípulo, como um apóstolo. Andava com Cristo. Meu Deus, aqui no texto bíblico diz, aqui no capítulo 12, versículo de número 4, que Judas Iscariote, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Né? E dava aos pobres. Olha só, meus irmãos, Judas Iscariotes, aqui o evangelista João, ele descreve que Judas Iscariote falava isso não porque ele amava os pobres, mas porque ele era ladrão. E tudo que era lançado na bolsa, ele tirava para si, ele roubava. Judas Iscariotes vivia no engano, na mentira e na falsidade. Andava com Jesus, irmão, mas não tinha uma experiência verdadeira com Cristo. Meu Deus do céu, para Judas Iscariotes, Cristo não valia mais do que o bálsamo, do que o preciosíssimo perfume. Para Judas Iscariotes, Jesus não valia mais do que esse precioso perfume, esse bálsamo, que custa mais ou menos 15 mil reais hoje, no dia atual. Para Judas, Jesus não tinha valor algum, ele traiu Jesus, vendeu Jesus como se fosse um animal, um escravo. Para Judas, Cristo não tinha valor algum, porque Judas escolheu o caminho da perdição, e o fim dele você já conhece, que Judas Iscariotes, ele traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de pratas para os sacerdotes. Ele traiu, ele entregou Jesus. Então, para Judas Iscariotes, Cristo não valia mais do que 30 moedas de pratas, não valia mais do que o bálsamo, do que o precioso perfume, o nardo. Jesus não valia mais do que esse perfume. Meu Deus do céu, Judas escolheu a perdição. Ele optou, digamos assim, ele escolheu esse caminho que conduz o homem para a perdição. Judas andava com Cristo, mas vivia o engano, a mentira. É o que a Bíblia diz, irmão, que existe caminho que parece agradável ao coração do homem, mas são caminhos que nos conduz à perdição. Deus coloca diante de nós a vida, a morte, a bênção, a maldição, o céu, o inferno. Deus coloca diante de nós, nós temos o poder de escolher o que queremos para as nossas vidas.
E às vezes nós presenciamos muitas pessoas que estão trilhando para o caminho da perdição, se esquecendo de Deus, se esquecendo do Criador. Por isso que eu pergunto para você nessa hora: quanto vale Jesus na tua vida? Meu querido, quero te dizer que Jesus vale mais do que todas as coisas. Para esta mulher, Maria, ela derramou o perfume sobre os pés de Jesus, porque para esta mulher, Jesus valia mais do que todas as coisas. Quanto vale Jesus na tua vida, meu querido? Eu quero te dizer que Jesus vale mais do que toda a fortuna desse mundo, toda a riqueza desse mundo. Jesus vale mais do que toda a riqueza desse mundo. Jesus vale mais do que as riquezas de Jeff Bezos, né? De Elon Musk, de Carlos Lins. Jesus vale mais do que as riquezas de Bill Gates, desses homens bilionários. Jesus vale mais do que o tapete vermelho de Hollywood. Jesus vale mais do que tudo nessa vida, porque o nome de Jesus é poderoso. Esse nome é grandioso, é o nome de Cristo. Então é isso, Jesus vale mais do que os prazeres desse mundo, do que as riquezas dessa vida. Jesus, meus irmãos, é a razão do nosso viver, da nossa vida. Se eu perguntasse para os discípulos, se eu voltasse ao passado, eu perguntaria para os discípulos: quanto vale Jesus? Certamente, Pedro, certamente Tiago, João, eles me diriam: Jesus vale mais do que todas as coisas. Tiago e João me diria: olha, Jesus vale mais do que todas as coisas, porque eu deixei as redes de pesca, barco, deixei a casa de meu pai, deixei tudo para servi-lo. Se eu perguntasse para Mateus, Pedro, se eu perguntasse para João Batista quanto vale Jesus, ele me diria: Jesus vale mais do que todas as coisas, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Se eu perguntasse para Paulo quanto vale Jesus, Paulo me diria: olha, deixei tudo para ganhar a Cristo, tenho como perder o mundo para ganhar a Cristo. Essa seria a resposta de Paulo. Meus irmãos, Jesus vale mais do que todas as coisas, porque ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação, para nos trazer vida. A razão do nosso viver, a esperança do homem é Cristo Jesus. Jesus vale mais do que todas as coisas. Que você possa refletir nessa palavra, essa palavra de esperança. É que Jesus vale mais do que esse mundo, do que toda a riqueza, os prazeres carnais desta vida. Esse mundo, a vaidade, o orgulho, o prazer carnal. Jesus vale mais do que todas as coisas. Não troque Jesus por nada. Não faça como Judas Iscariotes, que trilhou pelo caminho da perdição. Mas que venhamos ter como exemplo, meus irmãos, homens e mulheres de Deus no passado e até mesmo nesse tempo presente, pessoas que amam a Cristo, que vivem para Cristo. Hoje a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, Jesus vale mais do que todas as coisas. Hoje nós clamamos ao Senhor, cremos nesse Deus vivo, porque sabemos que Cristo é a esperança da glória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.